Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas. Lucas capítulo de número 22. Lucas capítulo 22, verso de número 39. Lucas 22, 39. Quantos irmãos encontram? Eu quero agradecer a Jesus pelo privilégio tão especial de estar aqui essa noite, tão cheia da presença de Deus. Grato a Jesus pela vida do meu pastor, pastor Océlio, toda a sua casa, todos os irmãos, todos os companheiros. Lucas 22, 39, os que encontraram digam amém. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém? Senta, por favor. Me dê alguns minutos da sua atenção, por favor. Esta noite é muito especial. Nós estamos cercando a mesa do Senhor. E Deus tem feito coisas maravilhosas, né? A presença do Espírito Santo é muito poderosa aqui essa noite. Há muita graça de Deus sobre nós. E eu sei que todos que estão aqui já sentiram e se alegraram com esta presença. E enquanto meu pastor estava aqui nos dando as orientações e sendo usado pelo Espírito, antes de cercarmos a mesa, eu estava bem aqui no canto ouvindo algumas coisas do Espírito Santo. E o Senhor falou comigo de uma maneira muito especial, me levando de volta a esse texto, que é tão conhecido de todos nós. Um texto maravilhoso. Sem dúvidas, um dos textos mais poderosos de toda a Bíblia. E é um dos momentos mais marcantes da vida de Jesus. Você vai observar que Jesus no Getsemane, ele foi relatado pelos evangelistas Mateus, Marcos, e a história é muito parecida, por isso são chamados de sinóticos. Os fatos são semelhantes, mas Lucas é o único dentre aqueles que narram essa história que nos contam alguns pontos que os outros não contam. Pontos fenomenais, espetaculares. Jesus foi ao Getsemane imediatamente depois da ceia. Depois de ter cercado a mesa com seus discípulos, aquele momento extraordinário de comunhão, mas não só de comunhão, também de instruções, porque é no cenáculo, na ceia, que o Senhor entrega as últimas instruções aos seus discípulos antes do Calvário. Também é no cenáculo, antes do Getsemane, que Jesus ora pelos seus discípulos. A oração sacerdotal, uma das orações mais lindas, se não a mais linda de toda a Bíblia. Depois de ter cercado a mesa, depois de ter dado as instruções, depois de ter orado, Jesus cantou um hino com os discípulos. Nós não sabemos a letra,
nenhum dos seus biógrafos ou nenhum dos evangelistas teve o cuidado de escrever a letra daquele hino, mas eu sei que era magnífico. Após haver adorado, Jesus saiu para o Monte das Oliveiras, entrou ali e encontrou um horto chamado Getsemane. Lucas diz que era um lugar que Jesus costumava ir. Jesus passou a semana inteira que antecedeu ao Calvário tendo momentos de oração, possivelmente nesse mesmo lugar. Jesus ia de manhã, pregava, ensinava no templo, retirava-se da cidade e mergulhava a noite inteira em oração. E Jesus está aqui com seus discípulos. Que momento fantástico. Prensa de óleo, aonde a oliveira verdadeira vai ser pressionada. Ele está ali. E o Dr. Alderi Nelson, ele descreve algo que eu acho fantástico nesse texto. Judas já não está no ambiente, só tem 11. Ele diz que naquele momento o Getsemane foi transformado no tabernáculo. Jesus deixa 8 no átrio, diz a eles: sentem-se aqui. Jesus leva Pedro, Tiago e João mais dentro, ele disse que ali era o santo. Jesus olha para eles e diz: a minha alma está angustiada até a morte, fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus deixa os 3 e vai a uma distância de 1 tiro de pedra. Pondo-se de joelhos, o mestre começa a orar. Senhoras e senhores, de verdade, aqui está sendo travada a maior batalha de toda a história. Os momentos que antecedem o Calvário. Está chegando a hora. A cruz está logo aí. Os seus algozes e aqueles que iriam prendê-lo já estão reunindo-se. Judas já está com eles. E Jesus está no Getsemane. Está de joelhos no chão, no barro, no pó. Jesus está orando. Jesus não estava dormindo. Jesus não estava brincando. Jesus não estava conversando com ninguém daqui. Jesus estava orando. Jesus está de joelhos e ora. A alma está angustiada. A carne começa a estremecer. Jesus põe, o corpo foi posto em uma agonia tão terrível. A guerra está sendo travada. O Filho de Deus está no chão do jardim. Os céus estão abertos. E o inferno está cercando do lado de fora. A oração da decisão. A guerra pelas almas está sendo travada. As almas dos homens. Oh glória. Oh glória. A guerra pela minha e pela sua alma está sendo travada com Jesus no chão do jardim. É um momento de decisão. Por quê? Porque no Calvário Jesus tomou posse da vitória. Mas a guerra foi travada de joelhos no jardim. Oh glória. Eu não tenho tempo, não dá para entrar em minúcias. Mas observe, Jesus está orando. Olha o que Lucas diz. Lucas diz que Jesus ora pela primeira vez com essas palavras: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Ponto e vírgula. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas diz que apareceu um anjo do céu que o confortava. Havia conforto da parte do anjo, mas a agonia aumentou. Olha o texto: posto em agonia.
Quanto mais o tempo passava, mais Jesus se angustiava. Quanto mais Jesus orava, mais a guerra aumentava. Quanto mais Jesus estava de joelhos, mais o inferno pressionava. A carne estremecia. E o texto diz que Jesus orava mais intensamente. Oh glória! Você não pegou isso, pelo amor de Deus. Quanto maior a agonia, maior o nível de oração. Quanto maior a guerra, mais você tem que orar. Vou dizer de novo, quanto mais o inferno marchar contra você e a sua casa, mais de joelhos você tem que ficar. Quanto maior a guerra, maior a oração. Quanto maior a peleja, mais intensa deve ser a guerra na oração. Oh glória! Mas esse não é o ponto. Olha aqui, por favor, rapidinho. Jesus se levantou depois de orar. Só que Jesus não se levantou sendo o mesmo que se ajoelhou. Não que ele tenha mudado, mas o seu rosto mudou. Quando Jesus vai e volta, ele encontra os discípulos dormindo e o sangue já estava sobre o seu rosto. Jesus ajoelha-se. E o texto diz, pastor José Cláudio, meu pastor, que conforme Jesus orava mais intensamente, Lucas diz no verso 44 que o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Quando Jesus vai despertar os seus discípulos, o suor dele já tinha tornado-se em sangue. Jesus não estava mais apenas suando, Jesus estava transpirando sangue. É o texto, está aqui. Pastor Gerson, eu imagino Jesus olhando para Pedro e dizendo: Pedro, acorda. Eu imagino eles olhando para Jesus e o sangue nas mãos, o sangue no rosto. E Jesus olhando para os discípulos dizendo: vocês não podem vigiar nenhuma hora comigo. Eu entendo pelo texto que Jesus passou 1 hora de oração. O intervalo em que Jesus foi orar e voltou, passou 1 hora de tempo. Por isso que Jesus diz a Pedro: você não pôde orar comigo nem 1 hora. Os discípulos estavam dormindo. Lucas diz que eles dormiam de tristeza. Agora, pelo amor de Deus, entende isso aqui. Como é que você dorme num ambiente daquele? Como é que você dorme? O destino da humanidade está sendo decidido e você está dormindo. A alma dos homens está em jogo. Jesus está travando uma guerra e o cara consegue dormir. Um ambiente de oração, do Filho de Deus orando, o anjo confortando, o sangue jorrando, e o cara está dormindo. Um ambiente em que a história da humanidade está sendo decidida e você está dormindo. Pastor, o que é isso? O que é isso? Pelo amor de Deus, não é o que acontece tantas vezes. Os discípulos estavam totalmente inertes. Os discípulos estavam totalmente insensíveis ao que estava acontecendo. A ação mais extraordinária de Deus de toda a história está acontecendo. E eles conseguiram dormir num ambiente em que deveriam estar orando. Jesus pediu para eles: vigiem comigo. Mas eles não conseguem, eles dormem. Por quê? Porque lhes falta paixão. Os discípulos não têm lágrimas para chorar com Jesus. Os discípulos têm sono para dormir. Os discípulos não têm suor para derramar com o mestre. Os discípulos têm olhos fechados para dormir. As almas estão ali. Tudo está acontecendo. Os céus têm interesse no que está acontecendo. O Pai tinha interesse no que estava acontecendo. O inferno tinha interesse no que estava acontecendo. Mas não havia interesse neles.
Os discípulos não estavam interessados no que estava acontecendo. Eles não tinham nem compreensão do que estava ocorrendo. Eles andaram 3 anos e meio com Jesus e não conseguiram entender o momento alvo do ministério do Mestre. Oh, glória! Pastor, o que isso tem a ver comigo? Eu não sei com você, mas talvez tenha a ver comigo. Porque tem hora que parece que a gente está meio que desconectado das coisas. Parece que a gente não está entendendo assim às vezes muito o que Deus está fazendo. Tem hora que Deus está querendo fazer coisas tão grandes e nós estamos num ambiente e estamos voando. Às vezes Deus está fazendo coisas tão grandes ao nosso redor, operando coisas tão grandes. Jesus está batizando, Jesus está curando, Jesus está salvando, e parece que a gente está dormindo. Parece que Deus está querendo usar pessoas, levantar profetas, levantar evangelistas. Jesus está querendo avivar a igreja, Jesus está querendo sacudir os crentes, mas parece que o cara está dormindo. Está num ambiente em que as coisas são decididas, mas parece que está voando. É como se não tivesse acontecendo nada. Não está acontecendo nada, eu não tenho nada a ver com isso. Jesus está fazendo coisas grandes, mas o cara está voando, porque ele só está preocupado no sono que tem. Nem para orar ele tem coragem de acordar. Oh, glória! Porque falta interesse, falta paixão. Senhoras e senhores, as almas estão morrendo lá fora. Oh Deus, misericórdia da minha alma. As almas estão morrendo do nosso lado. Jesus está procurando alguém para encher com o Espírito Santo, e nós estamos ali dormindo, sentados, tosquenejando, mas Deus está fazendo alguma coisa. Olhe para cá, o ambiente está preparado. Jesus tem interesse de operar. Está na hora de nós acordarmos e sermos cheios. Agora olhe para cá, um homem sem o Espírito, ele não tem interesse pelas coisas da eternidade. Os discípulos estavam muito acordados quando era para brigar para saber quem era o maior. Aí eles estavam acordados. Quando era para discutir quem é o maior no reino, eles estavam acordados. Quando era para ficar brigando entre si, para saber quem ia sentar no trono do lado de Jesus, eles estavam bem acordados. Mas na hora de chorar pelas almas, eles estavam dormindo. Na hora em que o inferno está vindo com fúria, eles estavam dormindo. Porque isso não lhes interessava. Por quê? Porque eles ainda eram homens vazios. Eles ainda não tinham sido cheios do Espírito. É incrível como o Espírito Santo muda as coisas. É incrível como parece que é coisa tão grande que eles nem são mais os mesmos homens. Pastor Márcio, depois de Atos 2, o Pedro que dormia lá no Getsemane, agora se levanta para pregar depois de 10 dias de oração. O Pedro que não conseguiu orar 1 hora, passou 10 dias dentro daquele cenáculo, dizendo: ou Senhor me enche, ou eu não vou conseguir viver. Senhoras e senhores, nós precisamos de fogo. Isso não é opcional. Isso não é algo que você pode escolher. É uma necessidade. Não é algo para amanhã, é algo para agora. Não é algo para daqui 1 mês, 2 meses, ou na festa. Jesus quer acender você. É agora. Oh, glória! Senhores, há um interesse de Deus sobre essa cidade. Eu não sei se vocês percebem isso. Pastor Elvanes, há um olhar de Deus tão forte sobre Tucuruí. Deus tem tanto interesse nessa cidade. Deus tem tanto interesse, Mardione, de levantar o maior exército desse estado aqui nesse chão. Paulo disse aos crentes em Roma: já é tempo de despertarmos do sono. Meu Deus. Paulo disse: acordem, romanos, acordem, crentes. Está na hora de você acordar.
Está na hora de que eu venha a acordar. Eu preciso despertar do sono. Por quê? Porque Deus quer fazer alguma coisa nesta cidade e Ele está olhando para nós aqui dentro. Vou dizer de novo: Deus quer fazer alguma coisa nesta cidade e Ele está orando aqui para dentro. Oh, glória! Levante a sua mão, eu preciso liberar a última palavra. Deus vai acender você. Deus vai acordar você. Vou dizer de novo até você entender. Deus vai acordar você. Deus vai acordar. Nem que Deus tenha que sacudir os teus ombros, nem que Deus tenha que te levantar dessa cama. Deus vai te acordar pela madrugada. Está na hora de despertarmos e sermos cheios da glória de Deus. Oh, meu Deus, eu preciso fechar. Segure a mão direita e esquerda de alguém, por favor, me ajude. Segure a mão direita e esquerda de alguém. Eu ouço o barulho de alguém que fala em línguas estranhas. O Espírito Santo vai nos tirar da nossa condição cômoda. O Espírito Santo vai nos tirar da zona de conforto. Vou dizer de novo, você não pegou? O Espírito de Deus vai tirar você da zona de conforto. Está na hora de Deus te levantar nesta cidade, cheio do Espírito Santo. Não! Está na hora de Deus tocar fogo em você. Olhe para alguém e diga: Deus quer se incendiar você. Fale forte, diga: Deus quer incendiar você. Deus quer usar você. Deus quer acender você. Deus quer tocar fogo em você. Fica de pé comigo, por favor. Tem alguém recebendo o que o Espírito Santo está falando aqui? Meu Deus, o que é isso? Tem alguém entendendo o som da voz do Espírito de Deus? Chamando aquela sai, chamando covenes, tu que ela fonda casai. Não tenha vergonha de falar em línguas. Não tenha medo de pular. Não tenha medo de marchar na terra. Não tenha medo de ser usado pelo Espírito Santo. Quebre o sono e seja cheio da glória de Deus. Diga para alguém que está do seu lado: Deus quer incendiar você. Fala forte, grita para ele, grita para ela, grita: Deus vai incendiar você. Oh, glória! Olhe para cá para fechar. Meu Deus, está forte isso aqui. Os mesmos homens, meu pastor, que dormiram no Getsêmani, incendiaram Jerusalém, incendiaram Samaria, tocaram fogo em Antioquia, incendiaram o mundo antigo. Não importa como você chegou aqui essa noite, Ele tem fogo para você. Vou dizer de novo: Ele tem fogo para você. Levante as mãos, eu entrego o microfone agora. Levante as mãos, numa atitude de rendição. Meu Deus, é forte isso aqui. Muito forte isso aqui, muito forte. Você que não é batizado no Espírito Santo, seja batizado agora. Você que está enfermo, seja curado agora.